dele, no funcionamento, quais são as principais funções do fígado. O coração é uma coisa simples de entender, né? Vamos dizer, é a bomba do coração. E o fígado? Qual que é a principal função, as importâncias? Classificação de praticamente tudo aquilo que a gente ingere. Então, quando a gente ingere determinado alimento, ou quando a gente ingere determinado medicamento, ou quando, por exemplo, é a grande função do nosso fígado, uma ação muito semelhante aos nossos rins, né, para determinados medicamentos, então, digamos assim. Então, grosso modo, são dois órgãos, digamos, depuradores, que podem ser considerados como filtros de substâncias, de medicamentos, de restos alimentares. Entendi. Quer complementar com virais, um alerta que o senhor fez aí sobre a média incidência, e por ser uma questão tão comum, como é que se transmite essa? Como é que funciona a hepatite viral B, que é a mais comum, né? Em modos de transmissão diferentes. Sim, sim. E quando a gente fala em hepatite, é comum a gente ouvir pessoas falar que teve hepatite, às vezes chega no consultório o paciente falando que... Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, discussão riquíssima aqui com o nosso querido gastroenterologista, doutor Bruno Guidini, e o nosso amigo, também gastro, doutor Jairo Rocha. A gente vai discutir mais sobre hepatites no próximo bloco. Olá, boa tarde, estamos de volta aqui com dois ilustres especialistas, Dr. Bruno Guidini, gastroenterologista, Dr. Jairo Rocha, gastroenterologista também e cirurgião, né? E aí, no último bloco, a gente conversava sobre as hepatites virais, principalmente a A, B e C, né? Dr. Bruno e Dr. Jairo falou sobre a A, da transmissão que a gente chama de oral fecal, a B, que tem outras nuances, né? Sexual muito envolvida, a C, mais por contaminantes, né, de biológicos, vamos dizer assim, e as consequências. A gente chegou a comentar isso, que a consequência principalmente da B e da C é a cirrose e o câncer, né? Então a gente precisa estar muito próximo dos nossos médicos especialistas. E aí a gente passa para uma outra situação. Doutor Bruno, como é que é feito o diagnóstico dessas hepatites? Pré-natal. E sobre o tratamento? Como é que nós estamos evoluindo? A medicina evolui cada dia, né? Como é que está o tratamento hoje dessas hepatites virais? Ela pode ser curativa ou não? Qual que é Quando que o paciente vai terminar, mas ele vai ficar tomando um comprimido só por dia durante 5 anos, 10 anos, isso não está ainda definido pela literatura médica. Então, para esses pacientes, aqui no Espírito Santo ele já não é mais problema, o problema é o paciente chegar lá. Hoje, o Espírito Santo, guardadas as devidas proporções, tirando esse período de pandemia, é um dos maiores centros transplantadores. Chegamos ao final do segundo bloco, né? A gente deu aquele en passant nas hepatites virais, nossa ilustre presença do Dr. Bruno Guidini e do Dr. Jairo. E no próximo bloco a gente vai abordar aquilo que é mais comum, né? Que vai ser a esteatose hepática, a gordura no fígado. Um tema que interessa muito a população. Até o próximo bloco. Olá, boa tarde. Chegamos ao terceiro e último bloco, né, com dois ilustres especialistas em gastroenterologia, Dr. Jairo Rocha e o Dr. Bruno Guidini. Se o paciente fazer qualquer outro tipo de exame de imagem e nem tampouco ficar repetindo ultrassonografia. Isso só onera o sistema e não traz nenhum ganho para o paciente. Entendi. Esteatose hepática, só relembrando que a gente falou desde o início, né? Que aquelas gotículas, os triglicerídeos, que eles impactam ali nos hepatócitos, né? E aí, como é que é? Seria tomado pela doença hepática gordurosa não alcoólica. Nós não vamos falar aqui em doença hepática gordurosa de origem alcoólica. Aliás, são dois grandes grupos que nós temos de doença hepática não alcoólica. Por quê? Porque a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está associada, aproveitando o momento pelo qual atrás,
nem todo paciente tem essa evolução tão benigna. Alguns pacientes vão evoluir para cirrose hepática e vão evoluir para câncer de fígado. Né? Existe hoje um conceito de síndrome metabólica, o paciente que tem diabetes, tem hipertensão, e a esteatose é o componente, é a parte hepática da síndrome metabólica, mas isso não é hepática. Ele precisa entender que o acúmulo de gordura ele é sistêmico. E nós temos órgãos que, num primeiro momento, eles são mais nobres que o fígado, como, por exemplo, o coração. Então, a principal coronariana. Aí vamos passar a bola para o doutor Dário, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Nós não vamos, obviamente, esquecer do nosso fígado. Mas a gente tem que pensar em coronárias, a gente tem que pensar em artérias vertebrais, que eu posso ter gordura no fígado, posso ter gordura nas coronárias, posso ter gordura nas artérias vertebrais, posso ter gorduras em outra parte do organismo. E já antecipando a atividade física, o que a literatura recomenda hoje? Pelo menos 150 minutos por semana. E a frequência, né, Dário? Isso aí entra na sua área também. A frequência é melhor que a intensidade. É isso aí. A gente vê que o melhor tratamento, que é o mais barato, né? Vamos dizer assim, mudança do estilo de vida, e que é o mais difícil de você conseguir do paciente. Conscientizar ele de querer mudar o jeito de vida é muito difícil. Ele quer uma pílula. Os grandes obesos, né? Uma obesidade grau 2, grau 3. É muito comum a gente ver o paciente se submeter a propostas milagrosas. Estamos aí para sempre ajudar. De qualidade. Gente, chegamos ao final do bate-papo das 6. Para mim foi excelente, aprendi muito, tirei muitas dúvidas, espero que seja o mesmo para vocês. Acompanhe a gente no YouTube, se inscreva. Hospitalar de uma paciente com Covid, que foi muito bacana a história dessa senhora. Mais uma vitória. Bate-papo das 6 foi um oferecimento. CAN é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsia, áreas, ressonância magnética das mamas, entre outros.